YouTube, vamos falar sobre Isekai de Esquadrão que a DC decidiu lançar. É incrível quando eu sinto que eu não posso falar com segurança o segundo nome da equipe, mas tudo bem. Quero pedir desculpa pela minha voz, ficou frio do nada no Rio de Janeiro e meu corpo não reagiu bem. E quero pedir desculpa por algumas partes do vídeo, porque sendo propriedade da DC e com isso propriedade da Warner, é um pouco difícil mostrar algumas partes, especialmente em questão de animação, então vai ser muita imagem estática assim. Esquadrão Suicida Isekai é um anime produzido pela Wit Studio e produzido pela série japonesa da Warner, cujo conceito é exatamente o que eu disse agora. É o Esquadrão Suicida da DC, porém num Isekai. Eu lembro que os trailers e anúncio disso daí foi um pouco estranho pra todo mundo, até pra mim de início, e aí eu pensei um pouco a respeito. E como alguém que não gosta de Isekai, eu acho essa ideia legal. Deixa eu explicar aqui o porquê rapidinho. Quadrinhos são um mundo, um ecossistema, tudo um pouco estranho, né? O conceito do universo Marvel e do universo DC é basicamente, se você mudar as coisas o suficiente, qualquer coisa que você quiser, qualquer história que você queira contar, pode ser contada, pode ser mostrado. Se você pensar na lógica de quadrinhos, o Esquadrão Suicida ser Isekaizado é a coisa mais normal do mundo. Na verdade, eu estou lendo X-Men, muito devagar, mas eu tô. No momento eu estou em X de Espada na fase de Krakoa, e quanto mais eu penso nisso, e mais eu penso na série de build-up que veio pra X de Espadas, que é Excalibur, mas eu notei, olha, isso aqui só é um Isekai mesmo. Os mutantes abriram um portal pra Otherworld e agora estão andando pro Otherworld, que no caso basicamente é um mundo arturiano. Na verdade, durante X de Espadas tem um grupinho chamado Hillions, que é literalmente só Esquadrão Suicida, porém com mutantes. E eles estão aqui em outro mundo, eles meio isekaizados e tal. Não é muito estranho de pensar num Isekai com personagens super-heróis, especialmente um grupinho como Esquadrão. Então, do lado ocidental, isso faz sentido. Um anime sobre o Esquadrão Suicida indo pra outro mundo, tendo que lidar com esse outro mundo. E do lado japonês, é óbvio, né? Isekai é uma trend que só não morre lá, continua e permanece. Eu gosto de Isekai? Não, não gosto. Não do conceito em si, mas da forma como é feita em geral. Mas mesmo na parte do conceito, eu gosto da ideia de alguém só vivendo nesse outro mundo e tal. Alguém que já nasceu e cresceu aqui. Eu tenho assistido Dungeon Mesh em live, é irado. Vai lá ver minhas lives, inclusive. Mas vamos falar do anime em si. Um anime que tenta chamar a atenção do povo japonês e do povo de fora do Japão simultaneamente. O que eu achei dele? É ok, é legal, tem coisas legais, tem coisas bem legaisinhas nele. Tá, o primeiro ponto, e um dos mais importantes, é seu aspecto visual. Com exceção do Coringa, eu acho a estética do anime legal. Pelo menos na parte da DC das coisas. Acho que a tradução do visual e design dos personagens ficou bem feita. E a ideia de puxar o clima mais bobo e mais divertido de Esquadrão Suicida pra um anime, com as estéticas e ideias de anime, deu certo até certo ponto, foi legal. O que me leva também pra animação em si. Ela é bem bonita, na verdade. Coisa que eu imaginava da Witch. As cenas de ação são bem legais, na verdade. Fluidas, com uma coreografia interessante, considerando o grupo de personagens que nós temos. Pistoleiro, Pacificador, Arlequina, Cara de Barro e King Shark, Nanaue. Oi, tudo bem, meu querido? Funciona na ideia de que cada personagem precisa agir de uma forma diferente dentro do combate. Até o Pacificador e o Pistoleiro, eles dão mais foco pro Pistoleiro usar armas de fogo e o Pacificador usar suas armas internas. Ele soca as coisas com muita força. E a trilha sonora também ajuda bastante no combate. Eles optaram por seguir uma direção de jazz, não muito caótico, é mais um jazz tranquilo. Um jazz, vamos dizer, mais aceitável pro ouvido de pessoas não muito acostumadas com esse estilo de música, que ao invés de trazer caos, como imaginaria que esse tipo de música traria, traz mais a vibe de legal, maneiraço isso que tá rolando. Então eles usam a trilha sonora de uma maneira similar a Persona 5, mas é legal, funciona, dá uma vibe legal. Vibe, entretanto, é uma coisa que talvez esse anime esteja precisando. Eu diria que esse anime é tímido, como provavelmente botei no título. Ele tem medo de ir mais longe. Isso não só com sua história até agora, mas os seus visuais também. O segundo episódio tem uma cena de revolta na prisão. A galera começa a cair na porrada com os guardas, e é uma bagunça gigantesca, que tenta muito ser estilizada. ênfase no tenta. A ideia da cena é ser excêntrica. É você ficar, nossa, que grupo de pessoas mais curiosa, né? A forma como eles lutam, a forma como eles se movem, caramba, que gente excêntrica mesmo. E aí a forma como eles decidiram fazer isso visualmente é ter um filtro colorido pra indicar a ideia de tipo uma festa, uma boate. Nada muito com a animação em si, é só um filtro por cima, pra dar a sensação de que tá rolando mais coisa além da sua cena de ação normal, cena de ação igual às 500 outras já tiveram. Junto disso também tem uma coisa relacionada à tinta, tipo a Harley batendo nas pessoas, tem efeito de tinta no fundo. Também tem uma ceninha do cara de barro dançando junto com os outros monstros da prisão, ao mesmo tempo que ele bate nos inimigos. Isso dura papo de 3 segundos. Nunca mais é feito de volta, e é feito num plano um pouco longe, sem dar nenhum tipo de ênfase pra essa dança dos personagens, ou pro quão peculiar e estranho é essa ideia, essa forma de lutar. É só rapidinho eles dançando, enfim. E a cena inteira é isso. É uma cena que poderia ser muito legal, poderia ser muito estilosa, mas é só uma cena normal do anime com uma tentativa de colocar algum filtrozinho por cima pra você achar que ela é mais legal do que ela é, mas ela não é. Ela é normal. De novo, parece que o anime tava tímido pra ir um pouquinho mais longe em seu aspecto visual. Então você tem um anime legal,
bom visualmente. Ah, eu também tenho que apontar aqui. Por mais que a animação dos personagens seja muito boa, às vezes a forma como eles funcionam dentro do cenário é estranha, porque o cenário se move muito. Eles não gostam de deixar uma câmera parada um pouquinho mais longe e animar a partir dali. Eles animam muito perto e a câmera gira, mas os personagens não muito, então fica estranho. Aí, uma cena que me incomodou mais do que deveria ter me incomodado é a cena da Arlequina lutando contra a Katana. Eu não sei dizer o porquê. Eles fizeram aquela coisa de o corpo de todo mundo tá super duper bem animado. E cada partezinha do corpo se move nessa cena. Só que cada partezinha do corpo se move é tipo 10 FPS. Então ficou muito mais travado e lento do que deveria estar. Você vê o movimento inteiro, mas esse movimento é lento e prolongado até seu final. Sem o quão explosivo seria você, sei lá, balançar uma espada. Então mesmo que em questão técnica talvez seja muito bonito, fica feio visualmente. Esse também é um problema com a abertura, que zoaram bastante. Meu problema com a abertura é que tem essa animação toda bonita e todo esse Sakuga, só que é lento. É muito lento. Só é estranho mesmo. E agora vamos pra história, exatamente, que também é um pouquinho lenta, pelo menos até o momento. Já temos 3 episódios. O segundo episódio inteiro se passar numa prisão é meio estranho, inclusive, mas tudo bem. Bom, qual que é a premissa exatamente? Amanda Waller, sua corna favorita, descobre uma maneira de invadir outro mundo. E o governo americano, ou só a Amanda Waller mesmo, porque é ela, tá a fim de explorar os recursos desse outro mundo. 6 meses depois desse mundo ser descoberto, ela manda um esquadrão suicida pra ir até lá. Fazer o quê? Nós não sabemos exatamente de início, porque o helicóptero deles batem e o líder da missão é morto. Então eles só não têm ideia do que fazer nesse novo mundo. Eles nem sabem que é um novo mundo de início. Essa premissa é interessante justamente por esse final que eu falei. Eles param nesse mundo sem ter muita ideia do que exatamente eles deveriam estar fazendo, e tem uma bomba na cabeça deles. Então é quase como se eles tivessem 72 horas pra descobrir o que acontece. Os episódios seguintes já começam a explicar mais ou menos em geral o que está acontecendo, e mesmo sem diretamente dizer isso aqui é o objetivo da história, esse obviamente é o objetivo da história. Eu vou assumir que vocês já viram ou que vocês não ligam, porque eu já teriam visto os 3 episódios seguidos, mas deixar aqui um mini spoiler. Tem um outro grupo de Esquadrão Suicida que foi mandado antes. Esses sim provavelmente foram mandados pra lidar com questão de recursos e tal, mas eles ficaram nesse mundo e agora estão ajudando os inimigos desse mundo. O Império, enquanto o nosso esquadrão está lidando com o reino, eu acho. Então é, esquadrão contra esquadrão em um outro mundo. Até que dá uma premissa legal, né? O mundo de fantasia aqui, no momento, não é interessante, mas eu acho que ele não é pra ser mesmo. Ele é seu mundo de fantasia genérico e padrão de sempre. Comum, nada de novo, nada de interessante. Tem humanos e orcs e magia e espada e blá blá blá. O sistema de magia talvez seja interessante, justamente porque brinca com a ideia de que alguns dos personagens têm poderes. Então eles estão misturando os poderes de meta-humanos com magia. Isso me fez querer com que o grupinho tivesse mais meta-humanos, só tem um, tecnicamente 2, mas tudo bem. O foco em geral está em como o Esquadrão Suicida trata esse mundo. Como eles lidam com esse mundo e, mais importante, como eles lidam um com o outro. Porque um grande aspecto dessa história é a interação entre os personagens. E o humor que vem disso. É um anime que tenta ser bem engraçado. Bom, o que eu vou dizer em relação a isso é que eu não tenho total certeza se as pessoas que fizeram este anime são muito familiarizadas com o Esquadrão Suicida. E eu não digo isso de forma ofensiva. O primeiro episódio inteiro me lembrou bastante do primeiro filme Esquadrão Suicida, de 2016. Eu achei a energia, o tom, a ideia inteira muito parecidos. Obviamente não ruim, que nem aquela porra, mas um pouquinho parecidos demais. Teve até uma ceninha, eu acho, no segundo episódio, onde o pistoleiro fala: o quê? Nós somos tipo o Esquadrão Suicida? É, pois é, né? E com isso, eu senti que a personalidade dos personagens era uma personalidade meio, vamos dizer, padrão pra anime. Todo mundo parece personagens de anime mais do que parece personagem do DC. A Arlequina é doidinha, como sempre. Só que ela não é a doidinha da Arlequina, ela é doidinha personagem de anime mesmo. O Coringa não aparece muito, mas quando ele apareceu, esse Coringa não é muito Coringa não, sabe? A ideia do anime, em geral, é puxar esses personagens pra uma estética e uma escrita mais tradicional de anime. O que eu sinto, entretanto, é que muito desse lado mais único dos personagens foi perdido no processo. Algo que não se traduziu muito bem. Isso, em geral, não importa porque é uma adaptação. O problema é que eu não acho que eles se tornam personagens super duper interessantes. Pelo menos não tanto quanto eles poderiam ser. O personagem que eu mais gostei da adaptação foi o pistoleiro, na verdade. Ele foi com uma personalidade muito legal. Especialmente no episódio 3, quando eu dou um pouquinho mais de foco pra ele. Mas de resto, todo mundo é um personagem que você já viu antes 400 mil vezes. Cada um é único, cada um é muito diferente. E tenho certeza que com o passar do anime, vai ficar mais interessante ver esses personagens. Mas da forma que tá até agora, sei lá, achei muito mais padrão do que deveria ser, do que eles estão tentando fazer ser. Talvez o anime encontre um ritmo, uma consistência com o passar dos seus episódios. Eu vou continuar vendo justamente porque é divertido. Esse vídeo pode ter parecido um pouquinho negativo demais, mas eu tô realmente me divertindo, eu gostei. É um anime legal pra se ver essa temporada muito, muito decepcionante, sem nada de muito interessante. E vocês, o que vocês acharam? Vocês viram? Vocês assistiram? Deixe suas opiniões nos comentários, pô. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até.